Muito bem, meu povo, povo de Deus, povo querido do Senhor. Antes de abrir a Bíblia, deixa eu refletir em algumas coisas com você. A primeira coisa que eu quero refletir com você é enquanto o ser humano ele trabalha com a meritocracia. Já percebeu? O ser humano ele trabalha com a meritocracia. Ele quer ser reconhecido, ele quer ser aplaudido. Quando, por exemplo, ele faz algo bem, um bom trabalho, quando ele, quem sabe, passa numa prova, ele quer ser reconhecido, ele quer receber os aplausos, ele quer que alguém chegue para ele e fale: Olha, parabéns, hein? Você mereceu, você fez por onde? Você se esforçou, você fez um belo trabalho. Não é assim? Normalmente o ser humano ele quer ser reconhecido, ele quer então que as pessoas reconheçam que ele teve mérito em conseguir aquela posição, aquele emprego, aquele sonho, enfim. O ser humano ele trabalha com a meritocracia. Meus queridos, eu quero então que, partindo dessa premissa, nós possamos trazer uma reflexão importante para nós aqui nessa manhã. Veja bem, quando nós pensamos assim na meritocracia, no quanto nós queremos ser reconhecidos pelo que a gente faz, de alguma forma o ser humano ele traz isso para a vida espiritual, ok? Como é que ele traz isso para a vida espiritual? Ele quer que de alguma forma ele seja reconhecido, ele seja aplaudido pelo próprio Deus. Ele quer que de alguma forma Deus olhe para ele e diga assim: olha como esse indivíduo merece. Olha quanto ele tem se esforçado, olha o quanto ele tem acordado cedo, olha o quanto ele tem, de alguma forma ali, procurado fazer a minha vontade. Ele merece uma bênção, ele merece ser abençoado, ele merece ser salvo, ele merece ir para o céu, ele merece a vida eterna. Então, de alguma forma, essa ideia da meritocracia que está presente no ser humano é trazida para a vida espiritual. E a gente, de alguma forma, quer que Deus ele reconheça que a gente merece alguma coisa. Só que a palavra de Deus fala que eu e você, ou qualquer pessoa, não merece absolutamente nada. Não merecemos ser abençoados, não merecemos a salvação, independente do que fizermos. Independente do que a gente faça, não merecemos as bênçãos do Senhor, não merecemos ser salvos. E eu quero, então, partindo disso, meditar um pouquinho com vocês nessa manhã, na Bíblia, na palavra do Senhor, em relação à situação do ser humano. Eu quero que, por favor, você abra a tua Bíblia no livro de Efésios. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, e nós vamos ler aqui o verso 4 e 5. Tivemos aí uma lição bastante significativa, bastante profunda no trimestre passado, falando aí do livro de Efésios, mas eu gostaria de, nessa manhã, me deter ao capítulo 1 e o verso 4 e 5, para a gente fazer aqui uma breve reflexão e sairmos para as nossas atividades do dia, alimentados pela palavra do Senhor, tá bom? Vamos lá então? Efésios capítulo 1, verso 4 e também o verso 5. Vamos lá então. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Vou dar um tempinho a mais para você procurar na tua Bíblia, para você abrir o texto, você meditar com a gente aqui. Efésios, repetindo, livro de Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: Assim como nos escolheu nele. Grava isso aqui, meu querido. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Olha aqui, santos, eu lembro do pastor Vandelis, viu? Oh, Senhor, os santos, pastor Vandelis, escolhidos para serem santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Verso 5, nos predestinou para ele, para a doação de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Dá uma olhadinha para cá, irmãos. Ei, olhe para cá, presta atenção. A primeira coisa que eu quero aqui lembrar com você é que não somos nós que escolhemos a Deus. É isso mesmo. Não é você que escolhe ao Senhor. A primeira coisa é isso. É Ele quem nos escolhe. Grave isso aqui. É Ele que nos escolheu desde a fundação do mundo. E perceba, se Ele nos escolheu desde a fundação do mundo, Ele não nos escolheu pelos nossos méritos.
Não, irmão. Ele não te escolheu porque você é bonito. Ele não te escolheu porque você é um líder da igreja. Ele não te escolheu porque você é uma pessoa que tem procurado ali todos os dias ler a Bíblia. Não, ele escolheu toda a humanidade. Ele escolheu antes da fundação do mundo. Ou seja, antes da fundação do mundo, lógico, ninguém aqui existia, nem eu e nem você. Então não existia e, logicamente, não tinha feito ali algum ato para merecer, para ter mérito, para merecer a salvação. Ele nos escolheu na fundação do mundo. Ele que nos escolheu. Eu lembro, por exemplo, o que nós ali encontramos em João. João capítulo 15, por exemplo. No Evangelho de João capítulo 15, e o verso 16, Evangelho de João capítulo 15, nós encontramos Deus, ou seja, não somos nós que escolhemos a Deus, é Ele quem de fato nos escolhe. Ele nos escolheu na fundação do mundo. Então entenda aqui, meu querido, a ideia que muitas vezes nós temos de dizer, quando eu escolhi a Deus, a minha vida mudou, quando eu escolhi o Senhor, a minha vida passou a ser diferente. Não é você que escolheu, foi Ele quem te escolheu. E Ele te escolheu com base no amor que Ele tem. E o amor que Deus tem é um amor que vai além de meritocracia. O amor que Deus tem para com você vai além daquilo que nós chamamos de mérito. Não é porque você merece, ele te ama antes da fundação do mundo. Ele escolheu te amar, ele escolheu dar a vida por você. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, o plano da salvação, o plano da redenção, ele já existia muito antes de você existir, muito antes que eu existisse. E eu quero que você entenda que o propósito de Deus nos escolher é porque Ele quer nos abençoar. Perceba como é que o texto fala, Ele nos escolheu para sermos santos. Pastor, pelo amor de Deus, se Ele me escolheu para ser santo, como é que eu, miserável, desgraçado, como é que eu posso ser santo, pastor? Pastor Vandelis, ele fica dizendo que eu sou santo, como é que eu posso ser santo, pastor? Pastor, me explica como é que eu posso ser santo? Eu tenho tantos pecados, eu tenho tantos erros, e a Bíblia está dizendo que Ele me escolheu para ser santo, e eu não tenho conseguido ser santo, eu não tenho conseguido ter uma santidade para com Deus. A ideia de santidade é muito diferente daquilo que alguns às vezes têm. Santidade aqui significa que Deus ele nos escolheu para um propósito, para uma finalidade, Ele nos escolheu para separarmos. Santidade aqui tem a ideia de separar para um propósito, separados para um propósito, ou seja, Ele nos escolheu desde a fundação do mundo para nos resgatar e para nos separar. Ele te escolheu para ser separado, meu querido. Você não pode ser igual aos outros. Se você tem consciência que foi um escolhido de Deus, então você também tem que ter consciência que foi escolhido para ser santo. Como diz, por exemplo, lá quando nós vamos para o livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Como ali é apresentado que nós somos nação santa, raça eleita, propriedade exclusiva de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha hoje, você é nação santa, você é povo santo, você é propriedade de Deus, você é propriedade do Senhor, e quando nós somos propriedade de Deus, o inimigo não tem autoridade na nossa vida. Diga um amém por isso. O inimigo não tem autoridade sobre a tua vida, porque você é um santo do Senhor. Você é uma santa de Deus. Você é um santo, você é separado, você é nação santa, propriedade do Senhor. Glória a Deus por isso, porque se você é propriedade de Deus, logicamente não tem ninguém que possa te tocar, o inimigo não te toca, porque sobre a tua vida tem a proteção do Senhor. Glória a Deus por isso. Mas o texto fala que ele nos escolheu para sermos santos, para sermos irrepreensíveis. Pastor, como é que eu posso ser irrepreensível? Como é que tem condições de eu ser irrepreensível? O livro Caminho a Cristo, na página e também na página 11, fala que Cristo nos possibilita uma reconciliação como Pai.
com o Pai. O pecado, ele nos afastou do Pai. O pecado, ele nos afastou de Deus. Mas Cristo, ele possibilita uma reconciliação. E é por isso que o texto bíblico nos apresenta que ele nos escolheu desde a fundação do mundo e ele predestinou para a salvação. E aqui eu quero entrar em um detalhe importante. Olhe para cá agora, preste atenção. Existe então predestinação. Alguns então foram predestinados por Deus para ser salvos e outros perdidos, como alguns por aí acreditam. Você sabe que por aí rola e anda a ideia da teologia calvinista, que é a teologia de Calvino, que fala justamente isso, de uma forma de predestinação que a Bíblia não diz que é dessa forma, que é a predestinação apenas de alguns selecionados, alguns ali, alguém, por exemplo, quando nasce, já nasce ali predestinado ou para salvação ou para perdição. Alguém, quando nasce, já nasce ali salvo ou perdido. E não é esse tipo de predestinação que a Bíblia fala. A Bíblia nos apresenta a predestinação, mas a predestinação de toda a raça humana. Todo ser humano, irmão, todo foi predestinado para a salvação. Todo ser humano foi predestinado para ser abençoado pelo Senhor. Todo ele. E onde é que entra o livre-arbítrio, pastor? Eu vou explicar para você agora. Preste atenção aqui. Imagine comigo, imagine aqui, que você é escolhido para alguma função, você foi escolhido e tudo mais, e apesar de ser escolhido para aquela função, você pode ter o direito de aceitar ou não aceitar ser escolhido para aquela função. Concorda comigo ou não? Concorda ou não concorda? Eu posso ser escolhido para alguma função, mas eu também tenho liberdade para aceitar ou não aceitar. Por exemplo, eu vou aqui contar para você. Eu sempre gostei de atividade física, eu sempre gostei de futebol, né? E eu nunca soube jogar, nunca soube. Então, normalmente, para ser escolhido era um sacrifício arretado. Porque ou tinha que ser o dono da bola, ou eu tinha ali que ter algum tipo de amizade ali, mesmo com amizade, às vezes ali o colega não queria me colocar no time por causa das minhas habilidades grandiosas que eu tinha, só que não, para o futebol. E eu ficava pensando assim, poxa vida, será que eu nunca vou ser escolhido de primeira para o time? Será que vai ter alguma dificuldade para poder ser escolhido aqui e tudo mais? E realmente existia uma grande dificuldade de ser escolhido porque eu não era bom em futebol. E talvez você, em algum momento, também deixou de ser escolhido porque não era bom em alguma coisa. Talvez faltou a habilidade no esporte, ou talvez você não era escolhido para algum tipo de atividade, porque as pessoas não te consideravam bom para aquilo, boa para aquela atividade. Quando nós olhamos aqui para Deus, Deus ele predestinou todo ser humano, todo ele, mesmo não sendo bom para aquela função. Nenhum ser humano é bom. Naturalmente, o ser humano é mau, perverso. Por conta do pecado, o ser humano é mau. A nossa tendência é para o erro. Então, teoricamente, Deus olhando para o ser humano, Deus nunca iria escolher o ser humano para salvar. Se a gente olhar na perspectiva de meritocracia, Deus ele nunca iria olhar para o homem para dizer assim, eu quero salvá-lo. Nunca. Mas não é por meritocracia, repito. Deus ele nos escolhe por amor. E ele, então, ao olhar para o ser humano, mesmo se um ser humano merecer, ele escolheu todo o ser humano para salvá-lo e resgatá-lo do pecado. Deus, ele te escolheu para resgatar você do pecado. Sabe por que ele quer resgatar você do pecado? Porque ele quer te dar paz. A paz que excede todo entendimento. Às vezes as pessoas, elas buscam paz em qualquer outra coisa. É num cartaz, elas buscam paz vestindo uma camisa branca, fazendo uma passeata, mas a paz que excede todo entendimento vem do Senhor. E essa paz só vem mediante a Cristo. Quando nós aceitamos ou quando nós permitimos Cristo ser aquele que vai nos escolher para a salvação. Mas é claro, nós temos a total liberdade de não escolher sermos salvos pelo Senhor. Você tem a oportunidade de não escolher ser salvo por Deus.
Mas saiba que você já foi um escolhido desde a fundação do mundo. Ele te escolheu para te abençoar. Ele te escolheu para te dar paz. Ele te escolheu para te livrar da escravidão. Ele te escolheu para te libertar da escravidão do pecado, porque nós naturalmente somos escravos, mas quando Cristo, ele nos escolheu e nós nos permitimos ser escolhidos, a gente é libertado de uma vez por todas. Meu querido, eu não sei o que tem prendido você, eu não sei o que tem trazido dores e sofrimentos na tua vida. Às vezes é um pecado que você tenta, por vezes, abandonar. É um ato pecaminoso que você tem deixado ou tentado deixar, mas você volta a cometer, volta a cair no mesmo erro, e você chora, e você diz assim: meu Deus, eu não aguento mais, eu quero mudar, mas eu não consigo. Mas Jesus, ele fala: permita que eu entre verdadeiramente na tua vida, permita que eu, que estou na porta batendo, possa entrar e eu possa fazer de fato uma revolução na tua vida, porque você já é um escolhido de Deus, você já é um escolhido do Senhor. Mesmo que todos te abandonem, você já é um escolhido de Deus. Ele te escolheu, ele te ama, ele deu a vida por você. E é por isso que nessa manhã eu quero que você entenda uma coisa: mesmo com todos os nossos erros e fracassos, mesmo não merecendo, o Senhor, ele te escolheu e ele hoje estende a mão para que possa te levantar desse lamaçal de pecado, ele possa te levantar dessa vida em que você por vezes tenta acertar, mas acaba errando. Ele quer levantar você nessa manhã. Creia que Deus, ele está agora agindo em tua vida. Creia que Deus, ele está lavando você. Creia que Deus, ele está perdoando você. Creia que Deus, ele está juntando os teus pedaços e te fazendo uma nova criatura. Ah, meu irmão, é num momento como esse, é numa manhã como essa, que nós, ao abrirmos o coração para Deus, ele pode restaurar todos os nossos pedaços. Ele pode então dizer o seguinte: eu te escolhi, eu te amo e eu quero te fazer uma nova criatura. Eu quero te fazer uma nova mulher, um novo homem, uma nova pessoa, um novo jovem. Então, o que é que você está precisando fazer? O que é que você está esperando para abrir o teu coração para Jesus? O que você está esperando para abrir o teu coração para Deus? Corre desesperadamente para o Senhor, corre desesperadamente para Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que quer te dar paz, Ele é aquele que quer libertar você desses pecados que têm destruído a tua vida. Ele quer libertar você nessa manhã. Então não perde tempo. Coloca agora aqui nos comentários, em nome de Jesus, assim, ó: eu quero, porque você quer se aproximar de Jesus, porque você quer permitir-se ser salvo por Ele, porque você não aguenta mais viver uma vida dupla, e você quer nessa manhã decidir, optar, abrir o coração e permitir que de fato Cristo, Ele abençoe a tua vida, Ele te dê paz, Ele te dê conforto. É por isso que agora eu quero que você reflita comigo no que um teólogo, esse teólogo, ele tem por nome William Barclay, e ele tem uma frase que ele diz o seguinte: Cristo em sua humanidade trouxe Deus ao homem, e Cristo em sua divindade levou o homem a Deus. Nós podemos então nos reconciliar com Deus através de Cristo. Cristo é a ponte que pode te ligar ao Pai. Se entregue a Jesus. Coloque sua vida a Ele. Se você quer isso, então diga assim: eu creio. Coloca aqui nos comentários agora: eu creio. Eu creio. Eu creio que Ele é o meu Salvador. Eu creio que Ele pode me ajudar a vencer esses pecados que me destroem. Eu creio. Eu creio que em meio aos meus tropeços Ele pode me restaurar. Eu creio. Eu creio que mesmo não merecendo, Ele me escolheu. Eu creio. Ele te escolheu, meu irmão. Seja um santo de Deus. Seja um homem separado pelo Senhor. Seja uma mulher separada por Deus. Não permita que o Satanás seja vencedor na tua vida. Blinde a tua vida por Deus.
Eu creio que o maior milagre, que é o milagre da salvação, acontecerá diariamente em tua vida. Eu quero hoje orar com você. Você que está colocando aqui agora nos comentários, colocando aqui no chat, eu creio. Você que está colocando mais uma vez, vá colocando aqui. Eu quero orar com você. Orar pela tua vida. Orar pela tua decisão, pela tua entrega. Orar pela salvação no Senhor Jesus. Que não fiquemos fora do céu. Que nós tenhamos os nossos olhos desvendados e percebamos o quanto Deus ele nos ama e o quanto ele tem nos resgatado das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero nesse momento orar com você, entregar você a Deus e pedir que haja milagres nesse lugar, haja salvação na tua casa, na tua família, para a honra e glória de Deus. Vamos orar nesse momento, vamos fechar nossos olhos e vamos falar com o nosso Pai. Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, obrigado porque nós aqui, a cada manhã, estamos tendo a oportunidade, Senhor, de nos colocar em Tua presença, de poder colocarmos aqui as nossas petições nos braços do Senhor, nas mãos do Senhor. Mas agora, ó Deus, nós queremos colocar a nossa vida essa que tem tropeços, tem erros, mas nós queremos, pela graça do Senhor Jesus, vencer cada um desses tropeços. Porque como nós vimos aqui em Tua palavra, o Senhor nos escolheu desde a fundação do mundo, Pai. O Senhor nos escolheu para sermos santos. O Senhor nos escolheu, ó Deus, para sermos renovados, para sermos uma nova criatura. Meu Deus, nos ajuda. Porque nós queremos a cada dia, pela graça do Senhor Jesus, conquistar mais e mais aquilo que é o propósito do Senhor para a nossa vida. Abençoa essas pessoas que oram comigo, aquelas que colocaram aqui nos comentários, aquelas, ó Deus, que apesar de não colocarem, mas estão no seu coração tomando uma decisão agora ao teu lado. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor dê agora a possibilidade para que todos nós possamos nos preparar para que em breve vivamos a eternidade ao teu lado. É o que nós suplicamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.